Peraí, como assim? Como é que um Deus bom pode enviar um espírito maligno? Essa é uma daquelas passagens da Bíblia que fazem a gente parar e coçar a cabeça, né? Pois hoje a gente vai mergulhar fundo para tentar entender o que isso revela sobre justiça, sobre soberania e, claro, sobre engano espiritual. Para a gente desvendar esse mistério, olha só o nosso caminho. Primeiro, vamos direto na história do rei Saul, que é onde tudo começa. Depois, a gente dá um passo para trás e olha o princípio maior por trás disso: a soberania de Deus sobre o mal. Em seguida, vamos ver que isso não foi um caso isolado, mas um padrão. E claro, vamos trazer isso para os dias de hoje, falando de engano espiritual e, por fim, da vitória que a Bíblia promete. Então vamos lá. O ponto de partida de toda essa conversa está lá no Antigo Testamento, numa história bem específica que levanta essa questão toda, a do primeiro rei de Israel, o Saul. E aqui é que o nó aperta, né? Porque a primeira coisa que a gente pensa é: isso não faz sentido. Parece uma contradição total com a ideia de um Deus que é pura bondade. Como é que isso pode ser? E o mais impressionante é que o texto bíblico não faz rodeios, ele é super direto. Diz com todas as letras que o espírito que atormentava o rei Saul veio da parte do Senhor. Isso meio que nos força a mudar a pergunta. Não é mais, será que isso aconteceu? E sim, tá, mas por que isso aconteceu? E a resposta está no contexto. Isso não aconteceu do nada, sabe? Foi o resultado direto das escolhas do próprio Saul, de um padrão de desobediência e rebelião. A Bíblia mostra que, como consequência, o Espírito de Deus se retirou dele, deixando um tipo de vácuo. E o envio desse espírito perturbador é apresentado como um ato de juízo, uma consequência direta da rebeldia dele. Bom, esse episódio com Saul, na verdade, aponta para um princípio teológico muito maior, muito mais amplo. Vamos dar uma olhada nisso para entender melhor como a Bíblia descreve a ação de Deus no mundo. Essa passagem do profeta Isaías é, talvez, a base para entender essa perspectiva. A ideia aqui é a de um controle soberano e absoluto sobre tudo o que acontece. Isso inclui não só a luz e a paz, mas também as trevas e o que a gente entende como mal ou calamidade. Mas aqui tem uma distinção que é fundamental. Quando o texto fala "crio o mal", a interpretação teológica não é de que Deus seja a fonte do pecado ou da maldade moral. A ideia é que ele é tão soberano que pode usar até mesmo as calamidades, as dificuldades e, sim, até os espíritos malignos como ferramentas para executar sua justiça. É sobre governar sobre o mal e não ser o autor dele. Certo. Então fica a pergunta. Beleza, isso aconteceu com Saul, mas foi um caso único? Uma exceção à regra? Ou será que isso revela um padrão, um jeito consistente de Deus agir quando se trata de juízo? E quando a gente olha para outras partes da Bíblia, a gente vê que esse padrão se repete, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A ideia de Deus entregar as pessoas ao engano que elas mesmas escolheram, ou de usar um espírito de mentira como forma de juízo, aparece em vários momentos. Não foi só com Saul. Então, o princípio por trás de tudo isso parece ser o seguinte: a consequência de rejeitar a verdade de forma consistente é, no fim, ser entregue ao próprio engano. O juízo, nesse caso, é permitir que a pessoa mergulhe de cabeça na mentira que ela escolheu abraçar. É quase como Deus dizendo: você tem certeza que quer esse caminho? Então, pode ir. Ok, tudo isso é muito interessante, mas e hoje? Como é que esse princípio antigo de engano espiritual como juízo se aplica no nosso mundo, no nosso dia a dia? Bom, a Bíblia estende esse princípio para várias outras práticas espirituais. A ideia é que qualquer tentativa de buscar poder ou conhecimento em fontes espirituais fora de Deus é vista como uma porta aberta para o engano. É como sair da fonte de água pura para beber em fontes duvidosas. Isso tudo quer dizer que o discernimento se torna uma ferramenta, essencial, especialmente hoje, porque nem tudo que parece espiritual vem da mesma fonte, certo? Pode vir de Deus, sim, mas também pode vir de espíritos enganadores, ou pode ser simplesmente uma reação da nossa própria mente, da nossa própria emoção. É preciso saber diferenciar. E essa não é só uma sugestão, é praticamente uma ordem. O Novo Testamento é bem direto. Não é para acreditar em tudo que aparece, é para testar, é para provar, para ver se aquilo está alinhado com a verdade que já foi revelada. É um chamado para uma fé ativa e não passiva. Ok, a gente falou bastante sobre essa realidade bem séria do juízo e do engano. Mas a história não para aí. E essa é a melhor parte. Agora a gente chega na grande virada, na resolução que a nova aliança traz para tudo isso. E essa aqui é a palavra final sobre o assunto. A cruz, nessa visão, não é um símbolo de derrota. É exatamente o contrário.
É o palco onde Cristo desarmou e expôs publicamente todos os poderes malignos. É a declaração de vitória definitiva. O poder deles foi quebrado ali. Então, no fim das contas, a gente convive com essas duas realidades. De um lado, o juízo divino sobre quem insiste em rejeitar a verdade continua sendo uma realidade. Mas, do outro, a liberdade, a proteção e o discernimento que vem da vitória de Cristo estão totalmente disponíveis para quem decide segui-lo. E, acima de tudo, está a soberania de Deus, que usa tudo, luz e trevas, para cumprir seus planos. E isso tudo nos deixa como a pergunta final, mas para uma reflexão mesmo. Sabendo que o engano é uma possibilidade real, onde é que a nossa fé está ancorada? A gente se baseia na rocha sólida da verdade ou nas areias movediças das emoções e experiências do momento? É uma pergunta importante para se fazer.